Dois, um. Fala galera, estamos aqui em mais uma entrevista com aprovados. Nesse quadro onde eu entrevisto aqui alguns alunos da mentoria do 01 que foram aprovados em concursos de TI. E se você não me conhece, eu sou Yuri do Carmo, sou auditor fiscal na especialidade de TI e estou aqui na internet ajudando os concurseiros de TI a acelerar a aprovação, aprovação deles em concursos de TI 10K+. Bom, hoje estou aqui com o Otmar, vou pedir para ele se apresentar e já também dizer qual foi aí o resultado positivo de termos de aprovação que você teve, Atmar. E primeiramente, obrigado aí por se disponibilizar pela entrevista. Valeu, olá pessoal. Então, eu sou Otmar Júnior, a gente tem um nome diferente, acaba tendo um Júnior ainda. Atualmente eu sou analista judiciário no TRT e o resultado que eu consegui aí com a mentoria do Yuri foi o quinto lugar para o cargo de auditor fiscal na especialidade de TI, aqui para a Cefaz de Minas Gerais, nesse último concurso que teve aí em 2023. Foi demais. Eu costumo dizer que eu ajudo os alunos a serem aprovados em concursos de TI que pagam acima de 10 mil por mês. Esse concurso era um deles. Com certeza, né? Esse agora já está um pouquinho acima disso, né? Já está em 20, né? Já dobrou a meta. Então, tá, já atende bem aí para quase todo mundo que trabalha com TI. Acho que mesmo no mercado privado, acho que é uma remuneração bem competitiva, né? Então, Perfeito, não, show demais. E o melhor ainda, né? Na tua cidade, né? eu acho que já até conectando, eu estava assim, a minha esposa trabalha aqui em Belo Horizonte, então eu estava limitado a fazer concurso só em BH mesmo. Assim, tipo, até então eu tinha leitura de que o RT que eu estava era o melhor dentro da circunstância de ficar em Belo Horizonte, garantidamente em Belo Horizonte, né? Minha esposa tem empresa familiar aqui com a família dela, com a mãe dela, com a irmã dela, irmão dela, em BH. Então, assim, para a gente não justificava sair de Belo Horizonte, não. Então, acho que esse aí era o melhor. Então, foi a motivação extra também, Perfeito. esse ser aqui em BH para a gente. E conta aí pra galera, né? Porque assim, o pessoal vê, o cara foi aprovado num concurso top e muito bem aprovado, né? Porque quinto lugar num concurso desse top, com tanta vaga, né? Tanta gente boa competindo, quinto lugar é muita coisa. Mas conta aí como foi a tua trajetória no início dos concursos de TI. Foi assim? Foi só aprovação? Como é que foi? Assim, a gente sempre começa, eu acho que bem atrás, porque tem um certo jeito de ser cobrado. E também, igual na faculdade, para quem já trabalhou, sabe que do mesmo jeito que tem diferença do jeito que a gente estuda na faculdade, o curso técnico, a hora que você vai trabalhar é diferente, o concurso público também é outra história que você tem que entender as regras do jogo, a mecânica, e cada banca de um jeito, mas elas são mais comuns entre si do que fazer, por exemplo, uma faculdade. Ela, claro que ela vai tocar no assunto, mas o jeito que é cobrado, o jeito que é questionado é diferente. Acho que eu comecei a estudar lá em 2011, já estava um pouco insatisfeito com a iniciativa privada, né? A questão de o equilíbrio de qualidade de vida e, e de trabalho, não estava satisfeito com isso. Eu resolvi começar a tentar estudar para concursos públicos. Eu lembro que foi lá em 2011. O primeiro que me atraiu muito foi o do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, é uma estatal mineira também, já era 6 horas, na época tinha uma remuneração interessante. Aí, tomar só aquela na orelha, né? Porque a gente sabe estudar, não tem experiência, cai outras coisas também que são fora da área técnica, português, que é uma matéria bem difícil, até de achar um bom professor, por exemplo, do jeito que cobra com o cursinho e tudo. E aí eu comecei, aí eu lembro que foi a empresa também de processamento de dados de Belo Horizonte, Prodabel, que eu fiz. Ela até passei tipo um 30º, assim. Aí comecei aí depois dessa do BDMG, eu comecei a aprender um pouco mais a estudar, mas ainda assim estudava por livro, muito cru. Aí você descobre a questão de concurso, começa a fazer questão, aí nessa. Só que, por exemplo, eu passei a Prodabel, como eu passei um pouco mais atrás, lá no CR, aí foi me chamar lá em 2014. Aí nessa, eu já tinha me desligado da iniciativa privada para fazer mestrado. Aí, como não dava para compatibilizar o horário, aí eu concentrei no mestrado e durante o mestrado 2014, ou seja, né? Eu segui na iniciativa privada até 2014. Aí a Prodabel chamou, e aí eu lembrei, como não compatibilizar com o mestrado, eu larguei a iniciativa privada, fui para o mestrado e durante o mestrado, no início do mestrado, eu tinha feito o CERP, que veio a chamar um ano depois, quando eu já estava no fim do mestrado. E aí eu também tinha feito concurso público da Assembleia aqui de Minas. Aí foi uma coisa que eu não me perdoei, eu acho que fica a dica pessoal.
tinha uma segunda etapa discursiva. Até tinha ficado assim, sei lá, em 47º nessa assembleia. Tipo assim, estava na posição ok. A previsão era chamar umas 20, 30 pessoas. Acho que chamou até por aí, 30, mais ou menos. Na segunda etapa, eu tinha olhado a prova anterior, então já fica uma dica pessoal aí, não fazer isso, olhar o histórico, que a prova de 2007, que tinha sido o último concurso, tinha sido de área de gestão, que eu não tinha domínio. Eu falei, não vou fazer, não. E essa prova de 2014, ela foi só questão técnica, que é onde eu tinha familiaridade, caiu o ML, questão de programação. E aí, quando saiu o concurso de TRT em 2015, que é onde eu estou hoje, eu falei, cara, não posso mais perder essa chance. Aí eu estudei bastante, eu ainda acho que foi assim, foi mais na força bruta, porque eu ainda não tinha muito método, né? Tipo assim, fui fazendo questão de concursos, mas eu ia. Aí eu aplicava mais do que eu fiz no vestibular. Eu rodei matérias de um certo jeito, mas ainda não tinha estrutura. Assim, lá no TRT eu acabei conseguindo passar bem, mas foi porque foi muito na força do ódio, pelo da Assembleia. Falei, pô, essa foi um vacilo, um lugar bom, já ia ser legal. Como eu não fui fazer a segunda etapa tentando antecipar, então assim, não tenta ser evidente, né? Assim, vai lá, faz até o final, esperneia, sempre assim, espernear, e aí eu consegui passar no TRT. Nessa também eu não sabia essa de entrar com recurso, então assim, o TRT foi chamando pingado. Então o concurso foi em 2015, eu lembro que no CERP tinha um colega que tinha passado em quarto, ele foi chamado em 2016, eu tive que esperar ainda um ano para chegar em 2017, eu estava feliz com o TRT, estava assim, acho que eu vou aposentar aqui. Mas até quando eu vi a ementa lá, com ciência de dados, inteligência artificial, que eram coisas que eu já estava tentando trabalhar no TRT, mas não tinha tanto espaço. Falei, pô, vai ser legal. E junto essa remuneração, então foi uma baita motivação. Aí que eu comecei a estudar e tudo. Tu quer dizer, tu foi pro TRT, ficou um tempo sem estudar, aí quando tu viu o edital da Cefaz Minas, que tu voltou a estudar? Isso. Quando começou, na verdade, acho que teve uma notícia de um colega lá que ele saiu para um outro concurso fiscal. Ele falou assim, pô, o cara saiu para ganhar quase o teto constitucional. Eu falei, opa, porque aqui o problema de concurso federal também, assim, do TRT na boa, é um reajuste por década. Então, assim, fica tempão, aí tem aquela pressão, assim, pô, acumula inflação. A gente está vendo essa inflação que teve da época da pandemia, acumula 20, 30, 40, 50% de inflação, e claramente você vê que seu poder de compra cai. E eu falei, poxa, então tem que arrumar. Aí juntou, assim, o tempo que eu estava lá, mas juntou essa questão inflacionária, que já estava um bom tempo sem reajuste. Eu vi, acho que o caminho vai ser fiscal mesmo. E aí, como eu sabia que a Cefaz Minas já estava sem concurso desde 2005, assim, um mês antes do edital, mais por conta dessa notícia do colega lá que tinha saído para a Cefaz, acho que Pará, eu falei, pô, eu vou começar aqui a estudar para isso também, que logo deve ter a Cefaz Minas, né? Eu comecei a estudar, até hoje eu tenho anotado meu cabelo, 29 de maio. Então, assim, foi pouco mais de um mês antes de sair o edital. Então tu Que eu ficou, falei, assim, então tu teve esse período aí de 2011 a 2014, 2015 estudando, aí foi nomeado no TRT aí de Minas, ficou 17 foi bem pingado, foi sofrido. 2017. Então, na verdade, então já desde 2015 tu já estava sem estudar. Isso. Assim, tem coisas que a gente gosta naturalmente, mas não é na Estudar para concurso, que eu sistemática de digo. Isso, concurso. estudar para Isso. concurso. E aí tu só Estudar para voltou concurso. mesmo, então, ano passado, né, 2022, ali um mês antes do edital. Isso. Então, Então, fiquei assim, apesar... 5 anos parado. Então, tipo, ok, você estava numa aprovação muito boa já na lista judiciária, queria dar esse último degrau, porém já estava há 5 anos aí parado, né? Então, querendo ou não, Não, muita coisa 7, né? Porque esquece, eu estava né? tipo para 7. 7, né? Porque eu tinha para 2015. Então, Perfeito. fiquei 7 anos parado. Assim. Então, claro, assim, alguma coisa a gente vê lá no Aham. trabalho e tudo, mas não é concurso, sim. Uhum. Eu acho que eu vejo que até a diferença do pessoal do primeiro lugar, principalmente a gente vê que essa cadência, o cara continuar estudando, é fundamental para as cabeças. Assim, eu vejo todo mundo que passou ali na minha frente estava um pouco acima já, tipo, de tempo de estudo, não ficou tanto tempo parado igual eu. Uhum. Então, É. E agora, já que a gente já está chegando então aí nessa Faz Minas, como foi que eu entrei aí nessa jogada? aí eu comecei a fazer assinatura de cursinho, e dos sites de questão de concurso mesmo. E aí até no cursinho era legal, ele tinha um esquema lá para você estudar toda semana. E aí eu lembro, mas eu lembro que assim, aí no início, beleza, acho que a parte de direito, essa estratégia lá, já tem um esquema todo mapeado de direito, como é que você estuda direito, português, porque fiscal é muita matéria, né? Os principais desafios é organizar esse tanto de matéria.
Falei, pô, legal. Tava, assim, mas a parte de informática, eu sentia deficiência, sabe? O que eu estava lendo não estava correspondendo ao que eu tinha interpretado do edital. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa com essa informática, porque se eu for com esse material aqui, não vai ser suficiente. Eu já estava tendo essa leitura. Por exemplo, você via o material, ou tinha questão muito antiga, ou o termo que estava no edital não aparecia lá no material. Aí comecei a pesquisar e, no teu caso, acho que foi até a recomendação do YouTube mesmo. Acabou vendo vídeo, muitas das coisas hoje eu já aprendo pelo YouTube. Acabou aparecendo uma recomendação sua até foi um vídeo seu de análise do edital da Cefaz Minas. Eu lembro que até entrei no site, na época estava sem turma fechada. Aí eu falei, deixa eu tentar estudando mais um pouco. Aí passou, tipo assim, até que eu não entrei com a turma da galera da Cefaz Minas mesmo, acho que entrei 2 turmas depois. Aí eu falei, continuei estudando, falei, a turma já está fechada, ok. Acho que até pus lá na lista de espera. Aí passou 2 meses, falei, não tem mais jeito, não. Tipo assim, vou ter que agora pegar uma orientação, que essa parte aí tá descolando muito. Falei, pô, tá, assim, não tô vendo nada mais do que tá no edital de TI, então preciso ver uma orientação aí, porque eu lembro também de quando eu estava lá em 2011, não dá para chegar seco num livro, entendeu? Tipo assim, é muito caro em termos de tempo, você não vai conseguir ler um livro de ciência de dados, não tem um livro, primeiramente. Então você tem que aprender, qual livro eu pego, qual pedaço, como é que eu faço, quando não tem. Ainda mais Tipo assim, que em TI, praticamente cada assunto tem o seu próprio livro, documentação, etc. Então, seriam muitos livros realmente para ler, né? e não dá para ler todo, mesmo um livro só é muito caro. Então você tem que pegar partes, pensar partes. Acho que se pegar isoladamente o assunto que cobra, boa parte ainda pode ser até simples, mas achar a fonte boa, calibrar esse equilíbrio de tempo, esforço para achar o melhor retorno. Que aí falei, tipo, que aí foi me levou a mentoria, né? Falei, tipo, acho que aí abriu a turma. Tanto que acho que pela numeração lá, eu acho que eu sou 2 turmas depois da galera que é predominantemente Cefaz Minas, né? Isso. E aí que a gente começou a trabalhar junto, tanto que aí eu tive a transição do mapeamento lá do cursinho para o material que você tem, né? Eu achei que foi bom, assim, essa transição foi um pouquinho chatinha, mas acho que foi bom, deu certo, acabou dando certo. Inclusive, era isso que eu ia te perguntar, né? Claro, você já era um cara experiente, pelo menos no sentido de já tinha uma boa aprovação, estava um tempo sem estudar, mas voltou a estudar ali, 2, 3, 4 meses estudando, já para você faz Minas, né? Que foi um pós-edital longo, e aí você entrou na turma. E o que é que temos assim, vamos dizer assim, de antes e depois? O que é que, diante da mentoria que você fazia e depois da mentoria você viu que começou a melhorar mais? Então, acho que é uma coisa que a gente sabe que é necessária. Eu acho a analogia que eu consigo achar aí, né? Para mim é tipo contar caloria para quem quer ficar com a forma física legal. Tem umas coisas que você tem que fazer, tipo assim, você tem que contar caloria para garantir que você vai ter uma dieta que você emagreça ou ganhe músculo, né? Para saber o seu objetivo. Para concurso também, e via de regra, acho que quase ninguém gosta de planejar, organizar o estudo, a esquemática de planejamento. É um negócio chato, você não vê o resultado imediatamente, então essa recompensa é só lá no final. Então, assim, principalmente no planejamento, para equilibrar assim, o peso que eu dou para esse estudo. Por exemplo, eu vi que antes de trabalhar contigo, eu estava dando muita ênfase na parte básica lá, os direitos. Eu nunca tinha tido contato de concurso público. Quando eu fiz o meu TRT, não teve direito, então eu nunca tinha estudado direito administrativo, constitucional. E, assim, aí eu vi que eu estava focando, até porque eu tinha aquela dopamina, né, aquele reforço, assim, pô, estou estudando isso, estou aprendendo que eu vou ter um desempenho ok no TEC, então eu acho que essa parte está boa. A parte daí, e tem o seguinte agravante, nem você tem a questão direito do que você precisa estudar. Então, esse planejamento aí, para mim, foi fundamental, e a estratégia que você tem lá de dividir nas camadas, depois tem as fases de estudos, para mim foi fundamental para equilibrar a carga que eu dedicava, né? E também como é que eu julgava, assim, tipo assim, agora aqui eu acho que eu estou no desempenho bom. Eu vou ter que ir. Eu lembro que vários dos nossos encontros falaram, pô, é muito incômodo você sentir que você não vai dominar tudo. Mas paciência, porque tipo assim, se você tentar cobrir muito esse santo, vai ficar um tanto de outros anjinhos descobertos, né? Então, achar esse equilíbrio aí também. E se viver em paz, você vai, assim, sei lá, é melhor você tirar 80% em toda a parte básica, 70% que seja, mas se o peso maior for na TI, você tem que fazer mais ou menos a mesma coisa nela. Então, isso aí para mim foi um diferencial bem importante para orientar essa carga de estudo e dedicação. Porque eu falei assim, acho que quase ninguém aí que está estudando quer fazer isso. Aí o seu framework, eu diria, aí foi muito bom aí para organizar essa Perfeito. distribuição do meu estudo e do meu esforço.
Então, resumindo assim, né? Tu tinha ali tua forma de estudar, meio intuitiva, meio na força bruta, mas tu conseguiu refinar, né? Estruturar melhor isso com um método, planejamento, e ficou, apesar de algumas coisas incômodas, né? Como tu falou, e realmente tem, incômoda no sentido de, comparado com o que você fazia antes, talvez algo contra-intuitivo, mas você viu aí o resultado, né? E assim, mas ainda assim, chegando ali perto da prova, né? A prova foi em janeiro, vamos supor ali, no mês de janeiro, reta final. Como é que tu estava se sentindo, no sentido de confiança, né, para fazer essa prova? Não, eu acho que assim, outra coisa que eu estava bem confiante, porque estava tranquilo. Eu realmente sempre pensei assim, eu tenho para mim que cada pessoa, aí vai ser história de vida, experiência, sorte que tem, né? Mas eu tenho para mim que todo mundo passa em qualquer concurso com X horas. Para cada pessoa, dependendo da sua história de vida e circunstância, o X vai ser diferente. Perfeito. Falei, cara, eu tô pondo mais perto do X que eu consigo pôr, né? Eu tinha, antes de começar a estudar, a minha esposa já tinha conhecido duas auditoras fiscais, viu que era um cargo super legal, remuneração, qualidade de vida. Então, ela, assim, antes de começar, eu falei, oh, vamos nessa, vai ser pesado e tal. Ela apoiou, super apoiou. A gente tem uma filha de 3 anos. Então, eu falei, ó, você vai ter que ficar com a menina. Tanto que eu falei, ó, metade do trabalho de passar, eu fiz a parte fácil, que é estudar. A outra metade foi ela ficar com a criança o tempo todo, assim. Isso para mim foi muito mais difícil do que eu fiz. E até, Verdade. assim, enxergar o trabalho dela, o apoio que a mãe dela, a tia dela, minha mãe deram, várias pessoas no entorno. E eu sabia assim, eu tô estudando, tô pondo as horas. Aí, quando tem o controle da planilha, tô pondo as horas aqui e tal, tô distribuindo. Então, eu estava muito tranquilo, que eu faria assim. Eu pensava, se eu não passar, tipo, não passa 30. Eu pensava assim, cara, tipo, que eu estou no melhor esforço, estou organizado, estou sentindo assim, tá batendo o metro com quem já tem experiência. Assim, pô, não dá para fazer muito mais do que isso, não. Tipo, então, eu estava bem tranquilo com isso. Falei, pô, tipo, Legal. Qual que é o nome da tua na esposa? dura. Oi? Como é o nome da tua esposa? Amanda, Amanda. Ela. Amanda, eu sei que tu tá assistindo aqui, e isso que ele tá falando agora não é só porque tá gravado, não. Eu lembro desde a época da mentoria que ele falava isso mesmo, que ele tava fazendo a parte fácil, né? Porque o É, apoio que você tava dando aí, cuidando da filha. Mas é isso mesmo, cara. ela Projeto rateava muito mais. concurso é do casal, né? Projeto do Da família. casal. Eu falo que até, no meu caso, tive até sorte foi da família, porque eu via assim, por exemplo, eu acho que eu não rateava. Mas minha esposa, de vez em quando, rateava, porque é muito desgastante, assim, gasta muito energia. Aí, às vezes, a mãe, ela ia para a mãe dela ajudava, a irmã dela ajudava. Então, assim, às vezes até. Minha mãe mora um pouco mais longe, mas também me mandava. Às vezes, a minha mãe olhava um pouco, a tia da minha esposa também. Então, assim, isso foi. Acho que sim. Combinar isso antes é fundamental. Então, assim, eu realmente tinha muita gratidão. Falei, pô, eu tô dando a sorte danada. Então, deu para organizar esse estudo, eu estava confiante, eu sabia que. Assim, cara, tem um fator, o componente sorte, que vai flutuar, mas eu acho que eu minimizei dentro da possibilidade que eu conseguiria minimizar. Então, eu acho que Perfeito. foi. Tava super tranquilo. Assim, tipo, também eu faço terapia, acho que também ajuda, né? Quem tiver condição e tempo. É bom encaixar para você. Só questão de você falar e você organiza suas ideias. Então, acho que ter essa organização mental e saber assim, você está fazendo o que dá para fazer, foi tipo. Assim, eu não senti o nervosismo mais pela condição de saber, pô, eu tô com um framework robusto e o já passou em primeiro, eu falei assim, então é isso aqui que o cara que passa nas perguntas faz. Então, assim, e eu estava executando, tipo, então beleza. Eu confiei no Perfeito. método, né? Então, eu estava confiante no método, não É tem isso muito aí. mais que Importante. Perfeito. fugir disso. É uma junção de quantidade, né, de horas de estudo e qualidade desse estudo. A quantidade, independentemente da mentoria, tu já estava dando ali o teu máximo, combinou com a família, né? Realmente é um projeto mais do que do casal, da família, né? Então, esse máximo aí tu já estava dando de todo jeito. O que dava para melhorar mais era na qualidade, né, em termos de método de estudo, que foi que tu conseguiu, Porque porque a quantidade não tinha como estudar mais do que tu já estudava, realmente, né? Tu trabalha e tal. tipo assim, por exemplo, eu lembro que uma armadilha super comum de cair, sei lá, eu estava vendo contabilidade a primeira vez. Eu acho que é uma das matérias mais complicadas que tem. É muito fácil você cair na armadilha de pôr mais hora em contabilidade. Só que aí você vai esquecer toda a TI que tem o peso 2. Então, tipo assim, no nosso edital, TI era peso 2. Então, assim, eu ficava muito incomodado, falava assim, pô, eu estou indo para a prova sabendo 60, 70% de contabilidade se eu der muita sorte. Até da história da prova lá, tirei 70%. Mas, assim, tanto de coisa que você vai deliberadamente sabendo que você não sabe. É incômodo isso, mas, assim,
você tem que estar consciente que você está abrindo mão de fechar aqueles últimos, que é mais caro também, né? Aqueles últimos 20, 10% da matéria. Tem cursinho que fala que é o 70%, eu não sei exatamente, acho que pode variar com a matéria, mas aquele percentil final ali é muito caro. Aí é melhor você ficar em. Esse mesmo 20%, você ganha 10%, por exemplo, na matéria de peso 2, é a mesma coisa, né? Então, mas é bem contraintuitivo fazer isso e para quem quer dominar tudo é dolorido. E digo mais, para um edital do tamanho que foi essa Faz Minas, assim, em termos de quantidade de disciplinas e assuntos, realmente faz e tal. Para um edital pequeno, que as disciplinas, o peso é bem parecido, né? Talvez nem faça tanta diferença. Mas para esse edital com tanta disciplina e com um desvio padrão tão grande de peso, né? De pontuação para cada disciplina, isso daí realmente fica um diferencial ainda maior, né? Saber alocar bem essas horas, mesmo parecendo contraintuitivo, né? Mesmo tendo esse desconforto de ter disciplinas que você deliberadamente está deixando para lá no sentido de, pô, aqui eu vou ter que ir fraco mesmo. Mas realmente é difícil essas decisões. Mas, cara, tu falou então que perto da prova estava confiante porque, pô, sabia que estava seguindo ali um método de estudo validado, estava dando o seu melhor em termos de carga horária de estudo, chegou confiante. Mas aí, depois da prova, assim que tu saiu ali do primeiro turno ou do segundo turno da prova, né? 2 turnos no mesmo dia, como é que ficou a confiança? Ah, cara, aí tem os caprichos do destino, né? Eu lembro que assim, a prova básica eu fiquei tranquilo, acho que a parte geral tem material muito bem mapeado, acho que assim, é questão de bater as horas, você não vai ter muita aleatoriedade, contabilidade, direito, é realmente bater esse número de horas, cada um vai ter o seu particular, mas o material de cursinho é muito bom. TI, aí eu fiquei bem desconfortável, porque eu falei assim, tipo, ciência de dados e banco de dados, eu saí sem certeza de nada. Eu falei, pô, que doideira. Eu realmente tive que, assim, eu até cheguei a contemplar a ideia, falei, acho que vou marcar tudo uma letra só aqui para garantir que eu não elimine. Aí depois a gente vê. Aí esse eu fiquei assim, pô, talvez não tenha dado nessa parte aí, porque a prova foi muito aleatória. Depois a gente foi até ver lá que os caras caçaram um artigo de internet, pô, aí pegou o algoritmo de 5 passos, tira um passo e fala qual que tá errado. Então, assim, essa prova eu realmente saí, assim, bem inseguro. Falei, pô, isso aí foi difícil mesmo, foi assim, muito longe de qualquer material de cursinho que tinha, mas muito distante. Então, isso aí foi bem. Infra, eu dei sorte, assim, no último dia que eu estudei, eu achei o vídeo lá da Nanatech, que me deu 3 ou 4 questões mais a discursiva, então, assim, isso foi um sopro de sorte. E acabou, então, que nessa segunda prova de TI à tarde, eu saí desconfortável. Falei, pô, eu realmente confiava na estatística. Pô, tipo assim, sei lá, ciência de dados, que eu estava desconfortável. Pô, não é possível que eu não acerte uma nem 10. Foi realmente nessa. Infra que teve menos, que acho que era mais perigosa, eu dei a sorte do vídeo que eu vi na véspera. Então, assim, para mim é capricho aleatório. Também foi vídeo do YouTube que ela recomendou, que eu estava estudando lá com o Kubernetes, também que deu. Então, assim, eu fiquei bem, bem desconfortável. A sorte que a matéria que tinha menos questão e era mais perigosa, eu estava preparado. Mas ciência de dados, banco de dados, para mim foi uma prova muito doida, muito aleatória, que me deixou inseguro. Então, mas eu falei assim, eu acho que deu, mas mais na confiança da estatística do que propriamente assim, não, essa aqui eu sei que eu acertei. Isso aí, todas eu sei com dúvida. Foi uma prova muito esquisita. Eu pergunto isso porque assim, é bem comum a pessoa entrar na prova confiante e com confiança com motivo, né? Porque, pô, você estudou bastante, realmente estava seguindo ali, mas sair com essa confiança menor, porque, pô, uma prova desse nível é normal o cara sair atordoado. E, mas ainda assim, né? Não quer dizer que porque você saiu da prova com uma confiança menor, quer dizer que você vai reprovar, ou enfim, tanto é que você ficou foi em quinto lugar, né? Mas aí eu pergunto, e aí quando tu, no caso, no olho na vaga, né? Porque no olho na vaga já dá uma ideia. Quando tu colocou lá no olho na vaga e viu que estava bem, como é que se sentiu? Já foi bom. Eu falei assim, não, bom, o método tá dando certo, acho que agora. Agora eu falei, agora eu vou jogar em casa, né? Esse aí para mim foi a partida fora de casa. Eu falei assim, não, agora é TI só, vou jogar em casa. Já, tipo assim, acho que foi uma peculiaridade, o pós-edital para discursivo 2 meses. Acho que eu não acompanhei tanta notícia de concurso, mas acho que isso é bem raro, né? Isso parece bem raro ter tanto tempo só para Eu, discursiva. eu lembro só da CLDF, que foi assim, teve a prova objetiva, e aí só os
X primeiros faziam a discursiva, e foi até maior, foi uns 4 meses depois, 4 ou 5. Mas é bem É, raro ter separado. para mim já foi um baita alívio poder estudar agora só informática, que as matérias que eu tenho mais afinidade, experiência. Uhum. E falei, beleza, acho que lá no olho da vaga, quando eu pus, eu tinha ficado tipo, em 14º, 16º. Na objetiva final, né? O olho da vaga acho que é bem confiável ainda. Acho que eu acabei ficando na objetivo em 19º. Uhum. E aí eu tinha olhado essa nota, beleza, começar a estudar TI. A gente até discutia muito lá o jeito como é que mudava o equilíbrio, né? O planejamento lá para estudar para a segunda etapa. Mas aí, assim, para mim já foi jogar em casa, já foi bem mais confortável, porque na primeira etapa lá era, tipo assim, tinha matéria que você não conhecia e só tinha, e a carga horária só dava para ver aquela matéria 1 hora por semana. Isso me incomodava bastante, assim. Aí superando isso para discursivo foi até melhor, né? Tipo assim, isso aí foi legal e aí foi começar também a aplicar o método agora com a área de TI que já tinha dado pintas que estava muito inédito, assim. Tipo, você viu as lives de cursinho falando, nossa, nós vamos ter que atualizar o material, que está defasado, agora eles subiram a barra de cobrança, tá, subiu o nível. Já tinha antecipado isso um pouco, né, pela fase objetiva, mas na discursiva teve essa questão também, assim, vou ter que aprofundar um pouco mais, que não tem esse material mapeado, não. E aí junta com o pessoal, a gente vai trocando ideia, trocando recomendação de material, vai calibrando. Então, acho que isso aí foi bem legal também para a segunda etapa. Mas, assim, eu particularmente me sentia mais confortável com a segunda etapa, porque diminuiu as matérias. Então, para mim, Uhum. e para mim era mais divertido, eu podia aprofundar, né? É. E assim, tipo, a segunda etapa, né? Era uma prova discursiva, para quem não sabe. E fora, claro, estudar, porque estudar é a base, né? Mas em termos de treino de discursiva, como foi que tu fez? Eu comprei um pacote de um professor lá que corrige, acho que eu tinha comprado. Ainda não tinha clareza, a gente tinha trocado uma ideia, eu acho que eu tinha ficado com a meta de fazer tipo 1, 2 por semana. Eu até tinha conversado com os colegas de trabalho que eu fazia. Eu falei, cara, você tem que treinar até a mão, porque a gente não escreve, a gente esquece, que a mão vai doer no dia da prova, 4 horas de prova, 4 questões discursivas. Eu falei assim, cara, essa prova também foi uma pegadinha, ninguém antecipava, acabou sendo muito técnica, né? Então, assim, nenhuma questão passou de 15 linhas, 20 linhas, e muito, se a pessoa escreveu bastante. Mas a gente se preparava lá para falar lá, sei lá, fala da cadeia de valor de serviço do IT, as práticas, modelos de 4 dimensões, para falar lá de forense computacional. Então, treinei bastante, acho que eu comprei o pacote, deu 16 aulas. Aí eu tentava fazer, tipo, uma por semana. E aí eu vi que estava indo bem, eu falei, cara, assim, depois chegou no final, eu acelerei, vi que estava pegando a mecânica. No início a gente dá uma vacilada, no seu pacote da discursiva também tinha as correções. Aí teu método também ajudou lá, já tinha um método de fazer discursivo. Falei, tipo, era treinar. Na hora que eu vi que a simulação, falei, beleza, acho que vou focar mais um pouco em conteúdo. Acho que já deu para internalizar bem o método de discursiva, né? Como é que a gente. Eu lembro que assim, a primeira que eu fiz contigo, eu já fiz dissertação clássica de Enem. Põe lá, introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí a gente viu, não, se você está gastando linha, isso não é pontuado positivamente. É melhor você pôr conteúdos direto. Esse treino acho que é fundamental também. Vai ter discursiva, tem que treinar. Idealmente, pelo menos uma por semana que você tenha disponível para treinar. Mesmo para, acho que quem fazer junto objetiva e discursiva. Essa foi uma que eu fiz às cegas também para o TRT. Assim, eu dei sorte, passei na época do TRT, mas eu não preparei. Hoje eu vejo assim, essa angústia que eu tive de esperar 1 ano para ser chamado em relação ao colega e ter só 2 posições acima. Se eu tivesse preparado para fazer recurso e discursiva, eu acho que eu podia ter passado um pouco acima e evitado essa angústia que eu vivi lá para o TRT. Então, acho que esse treino de discursivo, de conteúdo, acaba que o treino discursivo, depois que você assimila, acaba virando mais um treino de forma, né? De como que você organiza certas ideias, inclusive porque você estando preparado, a tendência é que você tenha muito mais ideia que não caiba naquelas linhas. Então, até o teu plano lá, como é que organiza, balanceia. Então, se tiver 4 perguntas, olha a pontuação para que o seu conteúdo seja proporcional à pontuação de cada tópico. Acho que isso aí foi extremamente importante. Eu acho que, como eu fiquei com a terceira maior nota da discursiva, isoladamente, acho que isso aí reflete esse raciocínio também, né, de que esse treino foi importante. Isso também eu cheguei bem tranquilo. Falei, beleza, assim, por mais, sei lá, você tem 2 itens, um vale 80%, então você tem 80% das suas linhas naquele item que vale 80% dos pontos. Essa clareza, isso para mim também foi bem legal, isso também dá uma confiança aí com o método que está validado, assim, isso aí faz muito sentido, né? Então, aí ficou só o conteúdo, aí o conteúdo que a gente vai tentando adequar com o desempenho que a gente vê no TEC, e como na discursiva já não tinha tanto material, aí
Aí é tentando ver no material do que você vai treinar da discursiva. Tu tinha indicado lá também um livro que é bom para ver material. Então, assim, aí esse é bem mais subjetivo, né? Tipo, aí ele é bem caso a caso, até aí eu acho que ele começa a remeter mais à sua experiência profissional. Aí você tem que ver assim, eu trabalho com desenvolvimento, então o TRT foi isso, eu trabalho com desenvolvimento, então eu estudei só infra. Isso para mim foi um sucesso. Então esse método eu meio que na força bruta tinha convergido para ele, mas eu não tinha essa deliberação tão clara igual foi para essa discursiva agora. Show demais. E aí, depois da discursiva, ainda assim, eu imagino que tu tenha saído da discursiva meio balançado, porque, como tu falou, veio uma discursiva que ninguém apostava em 4 discursivas técnicas. As 2 primeiras ainda dava para prever pelo histórico da banca, as 2 primeiras questões. Mas a questão 3 e 4, né, realmente foi pesada. E aí eu acho que tu, apesar de ter entrado com confiança, deve ter saído também com menos confiança, né? Cara, assim, eu até lembro que eu mandei lá para os outros colegas que a gente faz do grupo. Eu falei, nossa, esse agora depois da prova foi o golo da libertação. Eu falei com os caras, cara, agora é me livrar disso. Eu até saí assim, eu acho que deu. Mas eu falei assim, cara, é muito subjetivo a questão de código, assim. Eu acho que quase todo mundo errou uma coisinha. Então a insegurança era assim, quanto que você vai ser penalizado? Tipo, eu falei assim, pô, eu até falava lá nos grupos depois de comentário posto, eu falei, cara, para mim o cara pode me dar de 25 a 60 se for a minha avó corrigindo. Acabou que o cara ainda acho que era uma coisa que eu tinha intuitivo. Falei, pô, se ele não limitou vagas, tá estranha essa prova, entendeu? Eu falei assim, pô, gente, ele pode arrebentar. Falei, acabou que ele até foi mais leniente, assim, acabou dando até mais pontos, surpreendentemente. Depois que eu vi tirando 70, falei, pô, ele não arrebentou tanto. Até na primeira lá, eu fiz com uma estratégia de algoritmo diferente de quase todo mundo que fechou. Aí esse pequeno errinho ele tinha penalizado mais, com recurso eu consegui ponto, mas eu saí assim, né, uma confiança, mas desconfiada no tipo, falei, pô, se o cara apertar, mas falei, pô, se o cara apertar nessa correção de código aqui, todo mundo erra um pouquinho de Ninguém código. passa, E né? essa que falei, pô, se o cara apertar assim, errou um ponto e vírgula aqui, falei, pô, aí assim, aí infelizmente a banca lá não tinha essa transparência, né? Tipo assim, o que vai ser corrigido? Aí depois não fala, só pede o código, aí no espelho tem lá eficiência. Pô, mas não pediu eficiência em canto nenhum, só pede o código. Então, eu achei, eu saí assim, sabe, achando assim, deu, porque assim, um pouco certo de todos eu tinha feito. Assim, tipo, um pouco certo de todo mundo aqui, eu sei que eu pus um pouco certo, só que a insegurança era o quanto que os erros que tiverem todos também, quanto que eles seriam penalizados. Então, assim, felizmente foi bem mais leniente, acho que até a carência do órgão aí deve ter direcionado essa leniência na correção para não arrebentar, porque tipo assim, a primeira questão, a minha conta mental era de eu tinha feito o algoritmo certo, tinha só um erro lá, um erro mesmo. Falei, pô, o cara pode me dar de 10 a 20. Isso aí foi bem desconfortável, né? A questão 3 e 4 também, tinha 2 jeitos de resolver, aí nos grupos você fica na ansiedade, pô, qual jeito vai ser aceito? Na real, ele aceitou 2 jeitos lá que valia. Depois se inventa pessoal, mas você fica totalmente inseguro aí. Na primeira questão, ele aceitou um jeito só. Até eu entrar com o recurso, ele aceitar que o meu jeito também funcionava. Nessa 3 também, que pô, tinha 2 jeitos de fazer lá. Aí, o pessoal trocando ideia. Então, isso causa muita insegurança. Então, eu acho que a discursiva tem esse incômodo também. Então, acho que o que você dá para fazer é tentar cobrir. Aí, acho que pode ver, mas outra chave, né? Só recuperando um pouco daquele ponto do edital, acho que aquela tua estratégia para mim foi fundamental. Um planejamento que verticaliza o edital e te força a olhar toda hora o edital, para você vigiar que você está olhando tudo. Então, assim, como eu tinha feito esse mapeamento, assim, então, tudo do edital, eu estava toda hora olhando, vendo se eu estava estudando aquilo ou não. Então, eu saí assim, cara, tudo que estava no edital eu cobri. Então, isso também me repercutiu na discussão e ficou assim, alguma coisa certa de todas as questões eu sei que eu coloquei. Agora, o quão certo, penalização aqui foi a insegurança. Foi incômodo. Perfeito. E aí, beleza, depois da discursiva, mas aí uma hora saiu, né? O resultado semi-oficial da objetiva, mais o preliminar da discursiva, e aí tu viu lá tua colocação. Acho que nessa tu saiu em quinto também, ou foi em sétimo? Sétimo na Sétimo, né? primeira. É. E aí, quando tu viu lá, porque agora era oficial, né? Não era mais oficial, sim, claro que ele tinha recurso, mas, pô, 90 vagas, tu em sétimo, cara, dá pra ter uma Não, você certa. estava tranquilo. Eu realmente, meu medo só era ter tido uma correção muito pesada nos meus erros. Eu lembro que estava até almoçando lá com minha sogra e minha esposa, aí um colega
de trabalho que tinha feito a prova também me ligou falando assim, nossa, você fez 70. Eu falei, que isso, cara, você tá brincando, você olhou certo. Assim, 70 e 80, eu falei, pô, era totalmente acima da minha expectativa. Eu falei, pô, e tal. Aí eu vi que já tinha, acho que na época também já tinha sido a terceira maior nota da discursiva. Aí depois que eu já, tipo assim, Sétimo ainda lugar. falei, tá de boa. Acho que eu falei assim, vou fazer um recurso aqui da primeira questão, até para treinar essa questão de recurso e tal. Vai que aquele fantasma da RT de ficar esperando um tempão por causa de uma posição antes de mim. Eu lembro que eu esperei tipo 9, 10 meses, o cara que chamou antes de mim, então foi bem pingadinho. Falei, não sei, vai que dá louca. Eu falei, vou treinar também, acho que não tem nada a perder, e também foi injusto. Depois eu vejo que talvez até a outra lá eu podia ter entrado, né? Assim, pelo jeito foi o recurso, mas entrei só com uma para treinar. E aí acabei conseguindo, acho que eu tinha pedido 3 pontos, ganhei 2,5, então. Ainda subiu para quinto. Eu acabei subindo para quinta, falei assim, beleza, a prática deu certo, ainda deu para ter uma posição legal, assim, então foi uma ótima experiência também. Peguei base lá no seu material de recurso e fui conversando, até alguns colegas de turma lá, o Sombra, né? A gente trocou muita ideia, agradecer o Sombra também, que ajudou a criticar o recurso, outro amigo lá do Sombra CEP, já tem, Sombra já tem entrevista aqui no canal, já tá lá no TJDFT, continua estudando. Então, aí eu falei assim, bom, acho que ele ficou um pouquinho sério, mas falei, é bom que você vai conhecer aí, a gente vai te falar como é que é aqui, se o trabalho é bom, se vale a pena a mudança, né? A gente trocou uma ideia aí para elaborar o recurso, a gente criticou, eu lembro que você também olhou o meu recurso, então, Arthur, outro amigo meu, o Fernando, trabalha lá comigo, várias pessoas aí, a gente trocou ideia sobre a elaboração do recurso, e felizmente, acho que quase todo mundo que eu conversei conseguiu alguma coisa nos recursos, né? De saber como que pleiteia, como que aponta a penalização excessiva aí, acho que foi legal, que veio lá do material e com os colegas que a gente conhece aí no curso também, a gente consegue adequar a pedido. Isso O foi bom bom. da mentoria em grupo é isso, né? Porque você tá lá com outros caras que estão fazendo também a prova, né? Porque querendo ou não, eu ajudo ali até onde eu posso, mas, pô, eu não tô lá fazendo a prova, eu não fui lá fazer e estudei aquele conteúdo, né? A galera que realmente estava estudando conteúdo, etc., também tem muito a contribuir, né? Mas o que eu tava te perguntando é quando tu viu lá a tua posição, tipo, quinto lugar, oficial, praticamente não tem mais como mudar, como é que tu se sentiu? Como é que foi aí avisando a família? Não, te falar, foi mais um alívio mesmo, assim, vai mais alívio, foi um alívio, uma satisfação. Eu falei assim, até para ensinar com minha esposa, conseguimos, né? Foi certo, né? Acho que o projeto era da família, então foi bem legal poder avisar a família que deu certo. Quando eu era criança, minha mãe sempre falou de fazer concurso público, mas para ela valia qualquer coisa. Pô, até demorou para eu ter a visão de concurso público por causa disso, né? Minha mãe ficava falando, fazer uns. Mas assim, tipo. Aí eu falei, pô, aí também não tá tão melhor que a iniciativa privada lá, minha mãe de cabo. Depois eu falei, mãe, ó, chega, agora deu, tô aqui, tá. Cheguei aí nesse que você falava, então acho que agora para melhorar só se fizer direito. Então, como não vai dar para exercer, acho que eu vou. Já chegamos aí no último degrauzinho da escada, foi a baita satisfação e, sei lá, é legal você ver, pô, fiquei na frente dos caras que passou da CGU, TCU, pô, foi bom, assim, o recurso deu certo, sabe? Você vê cara bom e tal, que tava mais tempo, você... Fiquei feliz, falei, pô, tipo, foi bom, todas as horas que eu pus aqui junto com a minha esposa também, olhando a criança, esse projeto, né, foi uma baita alegria de ver que o esforço deu certo, porque eu falei, pô, pode ser que eu seja um lunático, não tenha noção nenhuma aqui, dê errado. Felizmente, eu falei, ainda bem que eu não sou doido, assim, tipo assim, eu segui o método, deu certo, assim, a confiança que eu tinha era refletida em coisa que bateu. Então foi bem satisfatório ver lá que deu certo, né? Que até a posição acho que reflete o esforço. Quando os colegas falam, acho que não tem. Eu não acredito tanto em genialidade. Assim, eu tive colegas assim no ensino técnico, os caras que eu falei, é gênio, mas assim, é muito pouco no mundo. Então, eu acredito mais em horas bunda na cadeira. A minha aqui eu anotei, deu 1.127 nesse tempo, né? Que foi um pós-edital super longo. Uns 8 Esses 9 meses, meses. né? 9, com a 9 meses. 9 meses contra a discussão. Acho que foi tipo, a prova foi em julho para janeiro, deu tipo 7, 6 meses para. Deu 7 meses para a discursiva, até a objetivo da discursiva, mais 2, né? Então deu 9 meses. Aí, desse tempo que eu anoto, que você fala assim, tipo, mais concentrado que eu anoto, deu 1.127 horas nesse tempo todo. Teve, é claro, assim, eu ia em qualquer outro canto lá, estava ouvindo sempre uma aula, comecei eu não contabilizo. Então é bom, assim, é bem, bem legal essa sensação de ver que o esforço da família, de todo mundo que está envolvido no projeto, deu certo. Né? Tipo,
eu acho que aí eu cheguei no meu número de horas, que talvez fosse 1.000, 1.100 ou 1.126. Então, é legal ver que a gente cumpriu um objetivo assim, né? Tipo, é É. bem gratificante ver depois que, felizmente, eu também conseguia mentalizar muito isso, sabe? Deu uma motivação, sei lá, minhas filhas às vezes iam me chamar, oh, papai, vem cá, tem que estudar. Depois ela Tem até mais de começou a ficar uma? falando tudo assim. Tem mais de Oi? uma? Tu tem mais de Não, só uma? uma. Só uma. Não. A minha filha veio chamar aqui e falava, ah, papai, vai brincar. Eu, não, tem que estudar e tal, para a prova. Ela até depois ficou falando, você vai estudar, papai? De noite, já tinha acabado de dar. Eu falei, não, agora não, já vou descansar. Mas eu visualizava muito o momento. Então, cara, assim, é um sacrifício gigantesco, mas o momento que eu puder falar que passei vai ser muito melhor, vai ser pro resto da vida. Então, assim, pô, aí é um sacrifício grande que acho que vai valer fazer nesse momento agora. Inclusive, assim, eu não tenho filhos, né? Mas uma coisa que eu percebo pelos alunos é que, tipo, quem tem filho, né? Esposa, filho, um, dois, enfim, tem, tem mais dificuldade para estudar. Pô, você teve que fazer aí toda uma engenharia para conseguir estudar, e ainda assim, pelas contas aqui que eu fiz, né, de 1.127 horas em 9 meses, botando 30 dias por mês, daria aí umas 4 horas e um pouquinho por dia, né, de alta produtividade, né? A gente sabe que teve também o Ah, curso de baixa produtividade. 4 horas por dia, eu sei que você tirou férias e tal, então, por um cara que trabalha e tem filho, 4 horas para, dadas essas condições, é muita coisa, mas para um cara que é solteiro, não tem filho, é só ele, provavelmente muitos estudaram até mais do que você, mas você tinha um trunfo, né? Pelo que você falou, lhe ajudou. Você tinha uma motivação a mais que essa galera não tinha. Porque eu, quando eu estudava, basicamente eu estudava para mim, para eu ter uma carreira melhor, eu ter uma vida melhor, claro, minha mãe, minha esposa também. Mas você tinha motivação que você talvez estudasse mais pela sua esposa e filha do que para você mesmo, né? com certeza, né? Tipo assim, a minha esposa, essas duas clientes aí já eram auditoras lá e falavam como que elas podiam comprar coisas legais para casa, né? Minha esposa ela é arquiteta, ela adora decoração, decorar tudo. É assim, vai ser mais fácil comprar mais coisa para reformar, para também pensar em reformar apartamento. Tipo assim, a gente vai poder falar assim, acho que o que eu ganhar mais pode ficar até uma parte aqui, acho que eu tinha falado com ela metade para reformar apartamento, por exemplo. Então, assim, visualizar Vai isso aí. financiar é um novo. Pois é, depois eu falei para ela, eu tô achando aqui que. Eu falei assim, pô, tem várias coisas que você não gosta, né? A gente chegou à conclusão que a gente vai trocar de apartamento, né? Esperar Vai, esses é. momentos de julho melhorar. Eu falei assim, pô, não é mais jogo a gente vai comprar um legalzinho do jeito que a gente quer, não. Tipo assim, quer varanda, quer cozinha americana. Eu falei, pô, aqui não tem cozinha americana. Eu falei, será que justifica você gastar? Aí a gente tá até organizando agora até de trocar de apartamento mesmo. Mas assim, realmente eu realmente visualizava isso, né? E ela também, acho que como ela viu, conheceu dos auditores também, isso facilitou muito nessa visualização. Também para minha filha, falei, pô, eu vou poder escolher a escola, né? Vai ser menos difícil, porque mesmo TRT, sério, você começa a se sentir apertado, fala, pô, tipo, essa inflação comendo aí, fala, pô, será que eu vou conseguir? Como é que vai ser a escola para eu conseguir pagar minha filha com o financiamento da casa? Então, assim, eu começava a me questionar dessa margem que eu ia ter aí, né? Tipo assim, será que a inflação deve na próxima década? Porque a gente sabe, nesse período inflacionário, dificilmente tem a reposição da inflação toda, né? Então, pô, aí mais 10 anos você perde mais um pouco, e mais passa, pô, como é que vai ser a futuro, né? Então, acho que visualizar isso aí foi bem, e a motivação que elas deram, o apoio também, né? Tipo, então, eu acho que eu acho que eu sou um cara reservado, então comentar com poucas pessoas, mas antes eu tinha esse cacuete de não contar para a família. Eu falei, eu acho que foi fundamental a família, tanto do lado da minha mãe, quanto da minha esposa aqui, do meu pai, apoiarem para esse estudo, né? Então, e ajuda a ter a motivação, que aí a gente enxerga realmente a família tendo a condição um pouco melhor mesmo. Aí foi Perfeito. bem bacana. Não, bem legal, show demais. Cara, agora para, vamos dizer assim, recompensar a galera que assistiu até agora, porque se o cara assistiu até aqui, realmente ele está interessado, está motivado. Se tu puder aí resumir os principais erros que tu cometeu para a galera aqui iniciante não cometer, ou enfim, os acertos que você, coisas que você fez que ajudou. Sei que você já falou muita coisa, mas né, resumir aí para a galera, o que é que você diria aí? Eu acho que eu imaginaria assim, se fosse pensar em erro, eu acho que ir
estudar, preparar para o concurso sem o método, é igual ir para a guerra, sei lá, ir de peito aberto, sem nenhuma proteção, vai tomar, assim, né? Aqueles filmes de guerra lá, se eu tomar flechada, vai ser um dos primeiros a tomar flechada. Então, acho que o método ajuda você a se preparar, né? Nessa analogia aí, seria o equivalente a o capacete, com a arma adequada e tudo. Então, acho que sugiro ir com o método, até de organizar aquele negócio de fazer questão, fundamental fazer questão, fazer prova antiga da banca. Então, é um erro ir sem isso. E acho que o principal acerto. E, claro, tipo assim, eu acho que tem que combinar com todo mundo na sua vida, se você for solteiro, acho que se você combinar com você próprio, né? E aí talvez até pedir um apoio psicológico, e se tiver dificuldade de atenção, alguma coisa para se organizar, para focar, a gente tem que focar. Então, assim, é uma coisa que, felizmente, na minha situação familiar, eu consegui focar. Acho que ir sem foco, sem apoio, também, acho que é uma batalha, que isso tem que ser resolvido antes. Acho que isso é uma premissa que tem que ser superada antes de começar a estudar, né? Senão você vai frustrar, vai ficar brigando. Já tive fases assim que isso não foi combinado, teve problema para mim. O Eu acho que o combinado principal não sai acerto caro, né? O combinado não é, sai pois caro. é, combina antes, porque é um esforço muito grande, Projeto né? da Tipo assim, família. tipo, e a área fiscal, até que nesse caso, assim, como foi muita vaga, para mim foi positivo, mas eu acho que a experiência anterior que foi importante, mas a expectativa, sei lá, 2 ou 3 anos a mais para começar a ficar bem competitivo, né? Então, assim, esse foi 9 meses, mas eu tinha o anterior, então acho que tem que ser combinado também, porque para chegar nesse nível é um pouco caro para a família e para quem está no seu entorno. E de dica, eu acho que a principal, assim, para mim a diferença, além do estudo em fases, né, fase 1, 2 e 3, que tu explica no teu método, para mim também foi um baita diferencial de como concilia a teoria com a prática. Aquela, eu acho que você falava várias sessões lá, assim, tem que decorar o edital. Isso para mim foi, pô, é isso, cara, você tem que ter o edital na sua cabeça. Como é que você vai ter? Você não vai ficar lendo edital para decorar, não, mas você vai ter a planilha de acompanhamento que você verticalizou o edital, toda a matéria do edital está lá. Então, você vai ter que ficar olhando, porque o seu estudo, o seu planejamento vai ser em função daquele edital Ele escopo. verticalizado. Você tem que olhar aquilo o tempo todo, de ver tanto, você vai decorar. Né? Tipo assim, então, acho que a principal dica, principal diferencial para mim, que foi um negócio que ainda estava meio no meu subconsciente quando eu estava antes de trabalhar contigo. Pô, esse edital tá esquisito, esse material não está batendo com o edital. Aí comecei a encarar o edital sempre, realmente. Agora eu sinto que eu estou lendo material do edital e com essa verticalização do edital aí, claro, está na linha do planejamento. Então, planejar o estudo conforme edital e ficar encarando, decorar o edital mesmo, que vai vir organicamente, super natural. Você tem que fazer isso todo dia. Todo dia que você está estudando, você vai ler essa planilha edital, você vai ler lá, vai conferir. Então, acho que isso aí vai te levar à memorização, que meio que num plano subconsciente você vai saber também a profundidade que você está estudando e se você está distante ou não, se falta muita coisa, até o que você vai ter que abrir mão pelo, sei lá, o histórico. Esse tópico de edital é difícil e cai pouco, esse não, esse é fácil e quase não cai também, às vezes é para se abandonar. Então, acho que essa parte de encarar o edital, tem que encarar o edital, tem que pegar essa parte aí, para mim, bem deliberado, foi fundamental. Demais. Show demais, Otmar. Estamos chegando aqui nos finalmente. E aí, então, peço aí para você, enfim, compartilhar a sua mensagem final, seja para quem você quer agradecer, seja uma mensagem final aí de inspiração para os concurseiros iniciantes aí que estão assistindo. Eu acho que a mensagem de inspiração fica aí, cara. Acho que faça os combinados que você tem que fazer na sua vida, né? Tipo, para focar. Acho que uma hora, põe X horas, se você estiver estudando uma hora, esse seu número, você vai chegar nesse número. Vai precisar de sorte, mas cada vez menos você vai depender da sorte. Então, acredita que Quanto mais você estando nesse. estuda, menos a sorte vai ser necessário, né? Então, assim, se você estiver estudando, você está indo em direção a ficar mais perto desse número X de horas, que cada um tem o seu. Eu entendo que cada um tem o seu, né? Eu acho que agradecer a minha esposa Amanda, a minha mãe Isabel, a mãe da minha esposa, a Denise, a Fernanda, a irmã dela, a tia Angélica, Agradece todo a mundo filha aí. também, porque daqui a um tempo ela vai Minha filha assistir. Lavínia, que entendeu aí que o rolê era pesado, né? Depois eu falei, não, papai tirou 10 na prova, não vou estudar mais não, que ela ficou com isso na cabeça um tempão. Acho que agradecer todo esse pessoal que está aí no projeto, né? O meu cunhado Caio também dava moral, meu pai Otimar, a gente conversava, isso aí. Falei, até a resenha lá com a minha cunhada, lá, ela trabalha na psicologia, também estudava um pouco, a Ana Consuelo, meu irmão Gilmar. Acho que todo esse pessoal aí ajudou, cria um clima positivo para estudar, né? Então,
acho que me facilitou mais aí, com menos atrito para esse meu número X de horas para conseguir passar. Eu acho que todo mundo consegue isso. Aí é questão mais de combinar, então, e seguir o método. Eu tenho que confiar no método. Para mim, confiar no método, no processo, executa ele. E aí o seu desafio vai ser mais resolver essas coisas em volta da vida para conseguir ir. Depois chegar lá, vale muito a pena. Já do TRT eu vi que vale a pena. Sua vida já melhora bastante. Então, eu espero que melhore mais ainda. Então, fica o recado aí que eu acho que o benefício e a duração disso é o melhor investimento que você faz, é o melhor retorno de investimento. A gente fica muito nessa questão financeira, né? Mas esforço versus a qualidade de vida que você vai ter depois, eu acho que é o melhor retorno de investimento que a gente consegue fazer aí, em especial na área de TI, né? Estudar da ROI, né? Dá retorno sobre investimento, né? É, estudar tem um baita ROI, eu acho que é o maior ROI que você tem. Aí Maior do depois que vai ser qualquer investimento em ações, né? pois é, qualquer ação vai ser 100%, e mesmo assim vai ser uma no universo, enfim, de várias, né? Então, já o ROI, você vê colegas lá que estão triplicando o salário, duplicando o salário. Tem gente lá que fala, estou triplicando meu salário. Pô, tipo, achar uma ação, vamos pegar uma ação. Porque renda fixa, você sabe, vai dar 4, 5 anos para isso. E acho que você consegue estudar para passar num desse nível um pouco mais rápido, né? E mesmo a ação, o seu risco para isso aí a gente começa a falar de loteria, de sorte, né? Então, eu acho que o ROI do Perfeito. estudo é o que mais vale a pena aí para a galera. Boa, show demais. Pois ótimo, meu caro. Obrigado novamente aí por ter se disponibilizado. E para a galera aí que assistiu, se você está nessa de estudar para concurso de TI, quer uma aprovação como essa, confere aqui nas minhas redes sociais, segue meu canal do YouTube, me segue lá no Instagram, @yuri.du.carmo, que eu estou aqui para ajudar vocês aí a acelerar essa aprovação em concurso de TI. Valeu, galera. Valeu, Otimar. Pessoal, até.